Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos estudar o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Mas o gráfico como um todo? Não. Um ponto muito específico. Mas vamos lá, vamos ver situações clássicas que aparecem muito quando a gente estuda função polinomial do segundo grau, para a gente poder estudar esse ponto. Vamos ver o primeiro? Carlos chuta uma bola que faz uma trajetória que pode ser representada pela função h de x é igual a menos x ao quadrado mais 8x, uma função polinomial do segundo grau, onde x indica o tempo em segundos e h de x indica a altura da bola. A trajetória da bola, o balãozão que o Carlos deu aí. Quando o Carlos dá esse balão, algumas informações a gente já pode analisar por esse gráfico. Primeira informação, que o x indica o tempo. Professor, da onde tu tirou essa informação? Do nosso melhor amigo, o enunciado. O enunciado diz pra gente aonde x indica o tempo. E outra coisa, ele fala que h de x indica a altura da bola. Professor, eu não tenho h de x no meu plano cartesiano. Tem sim. O h de x é representado pelo y. Então, o y vai indicar a altura. Analisando esse gráfico, será que a gente consegue responder uma perguntinha do Carlos? Quanto tempo demorou para a bola atingir a altura máxima? A altura máxima? Professor, mas quando é que é a altura máxima? Vamos devagar. Vamos analisar um pouquinho mais esse gráfico. O que a gente tem? A gente tem a trajetória dessa bola, com x indicando o tempo e y a altura. Analisando o tempo, eu vou olhar o eixo x. Estou olhando o eixo x, analisando o eixo x. Está vendo uma bola lá no começo e uma bola lá no final. Quanto tempo de todo o trajeto que essa bola teve? Tempo total de trajeto, qual foi? Ela sai do 0 e ela vai até o 8. Então ela ficou 8 segundos até ela voltar ao chão. 8 segundos. Professor, mas eu não quero saber o tempo total. Eu quero saber a altura máxima. Como é que a gente pode descobrir essa altura máxima? Olha só, galera. A altura máxima, a bola está lá em cima. Aquele momento que ela não sobe mais, ela vai começar a cair. Professor, que linha vermelha é essa? Está cortando a bola? Não. Essa linha é para indicar que a parábola é simétrica. Simétrica? Eu já escutei essa palavra em algum momento, mas o que ela significa? Significa que o tempo que demorou para a bola chegar à altura máxima é igual ao tempo que a bola demora da altura máxima até o chão. É metade do caminho. A parte esquerda é igual à parte direita. Peraí, professor. Então o tempo todo foi 8 segundos. Se no meio do caminho ela teve a altura máxima, eu posso pegar o 8 e dividir por 2. 8 dividido por 2, 4 segundos. No meio desse trajeto todo, ela chegou na sua altura máxima, que é 4. Só que o Carlos tem outra pergunta. Qual a altura máxima que essa bola alcançou? A gente já sabe que foi com tempo de 4 segundos que a bola está lá na sua altura máxima. Se eu quero saber a altura, agora eu vou olhar o eixo y. Só que eu tenho uma função, h. h de x indica ali o eixo y, o h de 4. Professor, como assim h de 4? Lembra a função? h de x é igual a menos x ao quadrado mais 8x. Se a gente substituir o tempo, que é o x, nessa função, a gente descobre a altura. E eu quero saber num tempo específico, que é o tempo 4. Então eu vou substituir no lugar do x, 4. Vai ficar menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4. h4 é igual a 4 ao quadrado, 16, com menos da frente, menos 16. Menos 16 mais 8 vezes 4, 32. Menos 16 mais 32, 16. O que significa esse 16? É o ponto da altura máxima. O momento que ela chegou na altura máxima, ela não vai passar de 16 metros. Ela chega nos 16 metros, a partir daí ela vai começar a cair, voltar ao chão. Galera, lembra que eu falei para vocês que a gente ia estudar um ponto especial da função polinomial? A gente acabou de conversar sobre esse ponto, que esse foi o ponto máximo. Vamos estudar um pouquinho mais sobre ele? Olha só,
está indicada ali pela bolinha lá na altura máxima, que essa trajetória que ela teve. Esse ponto máximo recebe o nome de vértice. Como ele é um ponto, ele é uma coordenada x e y. Eu posso indicar ele por um par ordenado. Só como eu falei para vocês, esse é um ponto especial. Então eu ainda posso falar que essas coordenadas são mais especiais ainda. Eu vou chamar de x do vértice e o y do vértice. Para deixar mais claro ainda que eu estou trabalhando com as coordenadas do vértice, desse ponto que é super importante. Só que o que indica o x e o y do vértice? Nessa questão, o x indica o tempo. Sendo assim, o x do vértice indica o momento que atinge a altura máxima. Espera aí, a gente já calculou esse x do vértice. X do vértice foi 4. O y indica a altura nesse exercício. Então, nesse exercício, o y do vértice indica a altura máxima, que a gente também já calculou, é o 16. Então, eu posso substituir aquele 16 pelo y do vértice. Galera, vai ser sempre tempo e altura? Não, vai depender de cada questão. Mas aí a gente chega numa outra dúvida. Vai ser sempre a altura máxima? Sempre vai ter um ponto máximo? Todo gráfico de uma função polinomial é daquele jeito? Vamos estudar mais um pouquinho. Vértice da parábola. A gente viu que o vértice é um ponto, o x do vértice e o y do vértice. Só que parábola, a gente estudou duas parábolas. Uma com concavidade para baixo, que é um gráfico parecido ali com o que o Carlos fez, e uma outra parábola. Ó, antes da gente ir para outra parábola, esse ponto aí, a gente viu que ele era o ponto máximo. Sobe, 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 não consigo mais subir. Vai descer. Com a coordenada x do vértice e y do vértice. Agora sim, a outra parábola. A outra parábola a gente viu que ela tinha concavidade para cima. Opa, peraí, professor. O ponto não está mais lá em cima. Agora o ponto está lá embaixo. Isso mesmo, galera. Agora a coordenada x e y no vértice indica um ponto lá embaixo na minha parábola. Então não é o ponto máximo. Esse cara vai ser o ponto mínimo. Então sempre quando a gente estiver falando de ponto máximo e ponto mínimo de um exercício de função polinomial do segundo grau, a gente vai estar conversando sobre vértice da parábola. Vai depender agora se ele quer saber o x ou o y do vértice. Só que como é que eu posso determinar o x ou o y do vértice? Vamos lá. O x do vértice a gente pode determinar utilizando o menos b sobre 2a. Professor, de onde está vindo esse b e esse a? Os coeficientes lá da equação do segundo grau, da função polinomial do segundo grau, aquilo que a gente já conhece. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Vamos ver se a gente utilizasse essas fórmulas, a gente achava os mesmos valores que a gente determinou lá no exercício do Carlos? Vamos lá no quadro resolver um pouquinho. Então, pessoal, trouxe de volta aqui a nossa função que indicava a trajetória do chute do Carlos. Analisando essa função, quanto é que vale o a? O a está na frente do x ao quadrado, menos 1. O b vai estar na frente do x, 8. E o c é o termo independente. Como nesse caso eu não tenho ninguém, eu chamo de 0. Eu quero determinar as coordenadas do vértice. Primeiro eu vou determinar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Substituindo o valor agora, bem direto. O b é 8, menos b vai ficar menos 8. 2a é 2 vezes a. O a é menos 1. 2 vezes menos 1. Então, a gente vai ficar com menos 8 dividido por menos 2. 8 dividido por 2, 4. Menos com menos, mais. Então, o x do vértice é 4. Igualzinho a gente achou naquele passo a passo que a gente fez. Agora eu vou determinar o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Professor, eu não conheço delta. O que eu faço? Venho aqui no cantinho. Delta b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes o c, que é 0. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 com menos 1, 4. 4 vezes 0, 0. 64 mais 0, 64. Agora eu venho e substituo aqui.
y do vértice vai ser menos 64, 4a, 4 vezes menos 1. O y do vértice vai ser menos 64 dividido por menos 4, que dá 16. Que também foi o que a gente tinha determinado lá no nosso passo a passo. Vamos ver outro exemplo agora, uma outra questão? Vamos lá. O custo mensal de uma pequena empresa de fabricação de trufas de chocolate é dado pela função c de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 1.800, em que c de x é o custo em reais obtido em função da quantidade mensal x de trufas fabricadas. Uma função lá do segundo grau, uma função polinomial. Só que, galera, primeira dúvida que eu tenho. Essa função tem um ponto máximo ou tem um ponto mínimo? Como é que a gente pode determinar? Vamos analisar a lei de formação. Na lei de formação, eu tenho que o A é 1. Professor, por que você está vendo o A? Que o A que indica se a minha carinha é feliz ou carinha triste da minha parábola. Como o A é maior do que 0, o que a gente tem? Carinha feliz. Opa, carinha feliz? Olha o gráfico da parábola aí. Repara, eu vou ter um ponto lá em cima ou eu vou ter um ponto lá embaixo quando ela troca de direção? O meu vértice está como ponto máximo ou como ponto mínimo? Está lá embaixo. Então, nesse caso, a gente vai ter um ponto mínimo. Então, dá para ter essa dúvida aqui, ó. Qual deve ser a quantidade de trufas produzidas para que o custo seja mínimo? Vamos tentar determinar? Vamos lá. Quantidade de trufas que ele quer saber. Quantidade de trufas é identificado pelo c de x ou pelo x? É pelo x. Se é indicado pelo x, eu vou ter que determinar o x do vértice. Para determinar o x do vértice é menos b sobre 2a. Só que quem é o a e quem é o b? Identifica lá. O a é 1, o b é menos 80 e o c é 1.800. Substituindo na fórmula agora. Menos b, menos 80 sobre 2 vezes 1, 2 vezes a. Vai ficar menos 80 dividido por 2. Menos 80 dividido por 2 dá menos 40. Opa, menos com menos vira mais. Então, para a quantidade de trufas produzidas para que o custo seja mínimo, ela vai ter que produzir 40 trufas. Só que agora eu já sei a quantidade de trufas. Mas vem uma outra questão. Qual é o custo mínimo dessa empresa? Vamos determinar? Vamos lá no quadro. Vamos lá, pessoal. Está aqui a função que indica o custo dessa empresa. Agora eu quero saber o custo mínimo. Para determinar o custo mínimo, eu vou determinar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Só que para poder substituir nessa fórmula, eu preciso saber os coeficientes. Então, o primeiro passo, o A vale 1, o B vale menos 80 e o C vale 1.800. Isso a gente até já tinha feito. Só que o delta, cantinho aqui, ó, fazendo delta, B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado, 80 ao quadrado, menos 80 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 1.800. Menos 80 ao quadrado vai ficar positivo. 8 ao quadrado, 64. A gente tem um zero, quando elevou ao quadrado vai ficar com 2 zeros, 6.400. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1.800 vai dar 7.200. 6.400 menos 7.200. O delta vai dar menos 800. Espera aí, professor, o delta deu negativo. A gente parava de resolver uma equação que tinha o delta negativo. Galera, quando a gente quer descobrir zero da função, outros assuntos, em vértice a gente continua, porque a gente em momento nenhum vai tirar a raiz quadrada desse delta. Então vamos lá, vamos substituir. Menos delta, menos 800, dividido por 4a. 4 vezes 1. Menos com menos, mais.
800 dividido por 4, 200. Então, o custo mínimo dessa empresa é de R$200. Beleza, galera? Sendo assim, a gente termina a nossa aula de hoje. A gente estudou um ponto super importante da função polinomial do segundo grau, o vértice, que tanto pode ser um ponto máximo como um ponto mínimo. Agora vocês podem resolver os exercícios do material didático. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!